gente! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Só Pode Teen, gente. Eu sou a apresentadora Clara Martins, a host desse podcast, onde vai conduzir as perguntas e o bate-papo. Enfim, vai ser muito gostoso, eu tô muito animada. E, gente, esse é um podcast muito dinâmico. Para você que está conhecendo esse podcast agora, seja muito bem-vindo. Pode ficar à vontade. Aproveita, se você gostou do podcast, já siga nas redes sociais, @SóPodeTeen. E a gente chama os convidados aqui para nossa máquina do tempo, onde a gente relembra, a gente revive as melhores lembranças, os melhores momentos e memórias do passado, da época teen, entendeu? Então, os nossos convidados não são necessariamente teens, mas sim a época, a lembrança, sabe? Então esse é o intuito também. O objetivo é inspirar vocês e todos nós e aprendermos com as lembranças, né? Aprendermos com tudo, com as memórias, enfim, vai ser muito legal. Bom, gente, eu tô aqui com um convidado muito especial, muito importante. Eu vou falar um pouquinho dele aqui, ó. O meu convidado de hoje, ele é internacional. É isso mesmo, galera. Ele nasceu em Montevidéu, Uruguai, no dia 1º de dezembro de 1962. Ele é ator e possui uma longa carreira na televisão, cinema, teatro, no Brasil e em outros países, além de também ter formação em arquitetura. Na TV, ele atuou nas novelas Poder Paralelo, Apocalipse, Reis, Império, Sétimo Guardião, Nos Tempos do Imperador e muitos outros. Atuou também nos filmes Polícia Federal, A Lei é para Todos, Dolores, da Argentina e Teoria de los Vidrios Rotos, Uruguai, e nas séries Um Contra Todos e Dom. E também várias outras obras, gente. Bom, seja muito bem-vindo ao Só Pode Teen, Roberto Birindelli! Ô, Vintinha boa! E aí, seus baixaria? Tamo todo mundo junto. Vai ter muita novidade aqui. Chega. Tudo bem, olha que suspense. E aí, Roberto, tudo bem? Como é que você tá? Muito feliz que tá aqui, Clarinha. Que bom. Que lindo programa aqui. Que linda baixaria que vocês armaram. Ai, que bom. Gostei. Espero que você goste. Bom, depois no final do podcast você conta o que você achou, porque vai ser muito divertido. Pode ser que seja emocionante, porque alguns convidados se emocionaram aqui também no podcast. Enfim, mas vai ser incrível. Bom, já tá com seu cafezinho aí, tudo pronto? Podemos voltar ao passado? Quer falar mais alguma coisa? Algum projeto novo? Pode falar aí. Você tá Tem vários. A gente vai fazer uma mistura boa de informação aqui. Eu tô com 2 longas já para começar em breve. Acabei de vir do Panamá. É o 3º trabalho que eu faço no Panamá. Legal. Eu amo Panamá. Panamá. Amo. Sim. Eu morei em Paris, morei na Itália, mas, cara, eu tenho adorado Panamá. É o 3º trabalho que eu faço e vou fazer o próximo com o mesmo diretor, Frank Spano, em Lisboa. Olha, você já tem experiência em vários países, né? Como é que foi morar em Paris? É meu sonho ir pra Paris e ir lá. Sempre, desde que eu me conheço por gente, eu amo Paris. Eu até os 15 anos morei no Uruguai, morei em Montevidéu. Por uma questão política e de sobrevivência, tivemos que sair de lá. Vim com meus pais. Eu fui morar em Porto Alegre, eu sou meio gaúcho. Que legal. Fiquei muito tempo em Porto Alegre, mas já a minha base era Porto Alegre, mas eu ia viajar. Eu ia para Itália. Eu fiz parte de um grupo italiano de teatro de 91 a 98. Mas eu fui estudar na Dinamarca, eu ia todo ano para Dinamarca. Frio pra cá. Mas eu amo Copenhague, eu amo Estocolmo. Fiz peça em Estocolmo 2 vezes, com peças diferentes. E na Itália também. Eu amo Espanha, caramba. Aí eu ia trabalhar e estudar, então eu estudei em vários lugares. Na Sicília, caramba, eu amo. Vamos viajar. Sagitário, né? Vem com a mala pronta. Sim, sempre indo para outros países, conhecendo. Sempre. Então você gosta de viver novas experiências, culturas diferentes. Eu fiz peça. Teve uma peça que eu fiquei em cartaz durante 21 anos. Uma peça italiana. E aí eu apresentava nos finais de semana e dava workshop nas cidades. Eu dei aula de teatro em 185 cidades no Brasil. Não. Então, assim, rodei essa terra. Para um gringo que eu sou, eu conheço a terra bem pra caramba. Que legal. Bom, então vamos começar a regressão. Já estamos começando, né? Já estamos no ritmo aqui.
Então vamos pro primeiro quadro. Já está pronto? Tá? Já tá se preparando, né? Pra máquina do tempo. Vambora. Já tô na vibe, né? Na energia. Vamos começar, então. Bom, vamos começar com o momento flashing back, que é exatamente isso. Eu faço algumas perguntas aqui e você responde como é que foi a sua época teen. É tudo com base no passado, então nada agora da atualidade. A gente vai falar um pouquinho do seu eu teen, entendeu? Do seu eu adolescente, dos 10 aos 19 anos. Então vamos começar com a primeira pergunta, que é: qual era o seu programa de TV ou filme favorito da época? O que você mais gostava de assistir? Eu amava, aos 9 ou 10 anos, no Uruguai, passava Chaves e Chapelin Colorado. Quando eu tô com 54 filmes feitos, tá? E eu lembro do quão forte foi ter assistido um cara que era o oposto do Marvel. E eu quero fazer um filme, quando me falam, tem projeto que você ainda não fez? Quero fazer um super-herói. Mas um super-herói não do Marvel, que nem o Chapolin. Só que não para criança, adulto. É um cara sem poder nenhum, que não sabe como pagar aluguel, tá ferrado na vida, e mesmo assim alguém diz que você vai ter que salvar a humanidade. Porque eu, sendo imortal, com uma capa que voa, salvo a humanidade facinho. Agora, se eu sou um ferrado que não sei como me sustentar, e alguém me diz, e aí, irmão, vai ter que salvar a humanidade, aí é um personagem maravilhoso. Então me marcou demais, Chaves. Sim, e é um personagem, nossa, é um projeto incrível, né? Chapolin, nossa, e Chaves, você aprende tanto. É um aprendizado. E é uma coisa que parece que nunca vai sair de moda, sabe? Que sempre, gerações e gerações... Tá gostoso? Nossa, eu amo café. Que bom. Vinho e café, então? Vinho primeiro, claro. Vinho primeiro. Mas aí, com a clarinha aqui, eu não vou trazer. Pô. Mas café tá ótimo, tá bom. Lindo. Então tá bom. Mas... Anotem ali, tem um personagem anterior ao Chaves, busquem. É um ator mexicano, Mariano Moreno, que fazia um personagem que chamava Cantinflas. Busquem, não deve ser fácil de achar, mas hoje a internet tem tudo. Era de uma doçura e era um revolucionário. É muito interessante. Que legal, é legal essas pesquisas. Mas, pra mim, de Chaves, eu adoro esse seriado, eu assisto toda vez, Chapolin também, mas, assim, eu não sei explicar, uma coisa tão pura, uma coisa tão gostosa, assim, de assistir, sabe? E eu gosto muito, é engraçado, os atores são incríveis. Incríveis demais. E eu assisto com os meus pais, e acho que sempre vai... Tem um grande ensinamento do Bolanhos, do Chaves, que quantas vezes vocês já não se perguntaram, mas já tá tarde para começar, já não sei o quê. O Chaves estreou aos 41 anos. Ou seja, você ainda está muito jovem para decidir o que fazer. Vambora? Isso aí. Bom ensinamento, gente. Nunca é tarde para começar o que você ama, né? Para fazer o que você ama. E é sobre isso que fala. Eles fazem um projeto, assim, eles fizeram um projeto tão incrível, tão puro, assim, que vai passar por gerações e gerações e nunca vai ser esquecido. Pra mim tem essa coisa, sabe? Imagina hoje, com toda essa porcaria do etarismo, imagina se alguém chegasse e falasse pro Bolanhos, 40 anos, você tá muito velho, faz outra coisa. Exatamente. Nós não perdeu a oportunidade, perdeu o timing. Verdade. Isso aí. Bom, agora eu também queria saber sobre essa parte de audiovisual. O que você mais gostava de escutar? De música, banda, cantor, sabe? Qual era seu gênero musical favorito? Então pensa, eu vivi os 70. Então assim, o rock tava bombando. Sim. Né? Beatles estavam bombando. Sim. Mas eu ouvia rock progressivo, Deep Purple. E aí, claro, quando eu ouvi Pink Floyd a primeira vez, e aí caiu na minha mão um disco que chamava Queen primeiro, o primeiro disco do Queen. Quando eu ouvi isso, bom, o resto é resto. Porque esse cara canta mais ninguém, né?
Teve um filme agora faz pouco sobre a história do Freddie Mercury. Assistam. Eu já vi esse filme, muito bom. Incrível, o cara é o ator que acharam muito bom. Muito bom. Assim, Queen tinha uma sonoridade de outro mundo. E principalmente foi o momento em que a juventude decidiu dizer, sim, nós temos lugar nessa sociedade. Sim, eu não vou apenas seguir o que meus pais faziam. Sim, foda-se se eles não gostarem do que eu faço. Mas foda-se com F maiúsculo. É uma geração que 60, 70 que decidiu, nós temos um lugar. E vamos fazer o possível e o necessário para garantir o nosso lugar. Isso nos anos 60, 70, e eu sou filho disso, não, pensa, a minha vida foi uma sucessão de erros e de coisas que deram errado. Eu não estou no país que eu imaginei, eu não estou na profissão que eu imaginava, eu não estava na situação física, pedagógica, o que for, de qualquer aspecto, tudo que eu planejei deu errado. Mas a vida mostrou que o resultado foi melhor que aquilo que eu tinha imaginado. Então, assim, a eternidade foi muito generosa comigo. Então, várias coisas que na hora me pareceram que era arrependimento, hoje eu agradeço, que foi muito melhor do que eu podia ter imaginado. Então, não se preocupem com os erros. Às vezes alguém lá em cima está querendo algo melhor ainda pra gente. Às vezes na hora fica, por que isso aconteceu comigo, né? Mas depois, no futuro, você vê, poxa, se não tivesse acontecido isso, né? Onde será que eu estaria? É muito bom. Bom, vamos para mais baixaria? Vamos. vamos continuar. Eu queria saber, naquela época, quando você era teen... uma pergunta. Então, a gente tá voltando para a década de 70, onde você era adolescente, né? Para 70... 70 e 80. Tá, 70, 80, tá, legal. É legal saber pra gente colocar na nossa máquina do tempo, né, pro povo saber qual década a gente tá falando, porque qual eram as obras, né, qual era o principal, né. Eu vou te contar uma coisa dos 70. Eu morava no Uruguai, a TV era preto e branco ainda. Eu sou jovem há mais tempo que vocês, tá, galerinha? Depois veio a TV colorida. E a primeira vez que eu ouvi falar português na minha vida, nunca tinha ouvido falar. Era um programa de TV com uma banda que eu nunca tinha ouvido falar, que se chamava Secos e Molhados. E era uma música, eles estavam cantando: que fim levaram todas as flores que o preto velho me contava. Eu olhei aquilo, pasmo, e disse, cara, eu nunca imaginei que um dia eu ia morar no Brasil. Mas na hora que eu escutei isso, eu disse, cara, aí tem felicidade. Porque na época no Uruguai, governo militar, aquela desgraça de tudo, não havia possibilidade de felicidade. Mas eu falei isso, eu tive a oportunidade de falar isso uma vez para o Ney Mato Grosso. Eu disse, cara, você foi responsável pela primeira centelha na minha vida de dizer, eu vou buscar a minha felicidade. Nossa, que legal. Você lembra quantos anos você tinha quando... Eu devia ter 13, 14 anos. Nossa, que legal. É uma intuição que foi dentro de você. Eu acredito demais nesses bichinhos que moram atrás da minha orelha. Esses meus, sei lá como é que chama. Intuição, chama o nome. Ao longo dos anos, eu fui acreditando cada vez mais. É uma coisa fugaz, né? É um pensamento que... Se você para pra pensar ainda um pouquinho mais, talvez ele já foi embora, talvez ele... Tem um timing. Sim. Então, e é um timing que não é racional. Tá? É difícil explicar isso. Quem faz comédia sabe isso, porque o timing da comédia não pode passar pela mente, porque aí você perde o tempo cômico. Exatamente. Se você pensar mais... Já foi, a piada já se perdeu. Sim. Então, quem é comediante sabe desse tempo. Então, a gente está habituado a trabalhar de uma maneira não racional. Nós, atores, temos muito isso. Sim. O timing é outro. Um dia eu vou explicar por quê. Tem uma questão técnica aí. Legal. E eu queria saber, quando você era teen, você morava no Uruguai, o que você gostaria de ser quando crescer? Uau, outra coisa que deu tudo errado. Pensa, eu nos anos 60, um dia eu vejo
Apollo 11 pisando a Lua. Eu disse, eu quero ser astronauta. Uhum. Primeiro isso. Era, assim, uma loucura. Sim. Quis ser piloto, quis ser de tudo. Então eu vou contar uma história anterior. Tá? Eu tinha 5 anos. Pode ser? Pode. Aí não é teen, não é pode teen, contar. mas é Eu antes. tô muito curiosa. Aham, pode Porque isso é 2 coisas que eu vou contar. Uma de 3 anos, que foi o meu primeiro porre, e uma de 5. contar. Aham. Quando... Eu acho que eu nunca contei isso, vai ser Nossa, que legal. a primeira. Com 5 anos, minha mãe me trazia da escola, um frio do caceta no Uruguai, e na esquina da minha casa tinha um velho chorando, sozinho, mas chorando muito. E eu travei, eu parei. Eu disse que isso aqui está errado. Eu não sabia dizer com palavras, mas isso aqui está errado. E eu parei, e a minha mãe me puxando, e parei na frente do velho. E comecei a fazer tudo o que eu achava engraçado na vida, na frente dele. E a minha mãe, vendo essa cena ridícula, me puxando, disse, mãe, eu não vou sair daqui até esse senhor não parar de chorar e começar a rir. E eu só saí de lá quando ele riu. Isso faz mais de 50 anos e eu continuo fazendo exatamente a mesma coisa. Tentando deixar a vida das pessoas um pouco menos triste. Essa é a minha profissão. Que legal. E eu decidi isso numa esquina com 5 anos. Sem saber que eu estava decidindo isso. Uhum. Que legal. Que lindo. E, bom, mas que legal. Então você pensou em ser várias coisas, então, em ser astronauta, em ser piloto. Mas como que você decidiu seguir essa carreira de ator? Como que começou isso? Tudo errado. Porque, na verdade, assim, eu de criança eu desenhava muito. E aí a minha mãe me colocou num conservatório de pintura. E aí passei por várias etapas. Guache, tinta a óleo, mosaico, escultura. Era curso de artes plásticas. Eu fiz dos 5 aos 15 anos. Sim. Tá? Então eu pintava. Me perdi. Não gosto. Por que eu tô falando isso, gente? Então meu sonho era... Claro, eu desenhava e pintava. Daí para a arquitetura foi um passo. Então na hora de escolher no vestibular, eu fiz arquitetura. Uhum. Tá? E estudei pra caceta. E pior que eu cheguei no Brasil sem falar uma única palavra em português. Então foi um caos, assim. Fazer prova de literatura portuguesa. Nunca tinha lido um livro de literatura. Aí eu descobri na prova que toda a acentuação gráfica é exatamente o oposto do espanhol. Acertei tudo sabendo que era o oposto. Aí sim. Mas a de literatura foi um caos, foi horrível. Mas enfim, tirei o primeiro lugar no vestibular, entrei na faculdade. E na faculdade de Porto Alegre, de arquitetura de Porto Alegre, que forma de tudo menos arquitetos, né? Os meus 3 colegas de mesa, assim, que a gente... Um deles nunca foi bom no desenho. E ele tinha muita dificuldade, eu não quero isso para minha vida. E um dia, chamava Humberto. E um dia ele jogou a mesa, passando, não quero isso na minha vida. E aí o outro era Pitts e o outro era Malta. Os 3 se juntaram e formaram o Engenheiros do Havaí, a banda. Primeiro fazer um cover do Roberto Carlos, ele sempre amou. E aí depois começou as músicas dele. Então, eram meus colegas. Um foi fazer paisagismo, outro mímica, o outro foi fazer lutador de jiu-jitsu. Eu comecei com mímica. Então, antes do teatro, comecei com mímica e dança. Tá? E eu escrevia, já tinha editado o livro, fazia roda de poesia. Eu cheguei a conhecer Leminski, cheguei a conhecer uma galera. E daí eu fui pro teatro. Primeiro com um espetáculo de poesia dramática, eu participava. Cheguei a participar dos primeiros shows da Adriana Calcanhoto. A gente ensaiava, às vezes, na casa da Adriana Calcanhoto. Lá. E que ela morava numa casa grandona. Sim. E depois, finalmente, esse grupo de poesia começamos a pegar texto de teatro e aí foi. E aí depois eu fiz a faculdade de artes cênicas. E aí depois eu fui dar aula na faculdade de artes cênicas. E aí apareceu o cinema. Os filmes da Casa de Cinema de Porto Alegre, do Jorge Furtado, do Gerbasi. E, bom, e daí em dia de cinema...
Até muitos anos depois que apareceu a TV. Eu cheguei na TV aos 40 anos, 45 anos. De novo, o etarismo. Se fosse hoje, eu não teria nem como começar. Sim, né? É verdade, é verdade. Que a gente é despejado depois dos 40, parece. Parece que depois dos 40 não tem oportunidade. Não tem mais, Pois é. Mas, que legal. E eu queria saber, bom, você já contou isso, a sua atual profissão começou na sua época teen, né? Mas, não, né? Eu queria saber qual era o seu lazer ou momento preferido quando você era teen. O que você mais gostava de fazer, assim? Eu vim pro Brasil aos 15 anos. Eu não tinha condição de me sustentar. Então, eu trabalhava na indústria. Então, assim, eu trabalhava até sábado, 2 da tarde. Assim, então, eu trabalhava 2 turnos, estudava 1 turno. Então, não tinha muito tempo livre. A janta dependia disso. Entendi. Tá? Então, assim, às vezes, domingo eu dormia, descansava. Meu esporte era esgrima. Olha. Eu fui campeão uruguai de esgrima, era profissional. E quando eu cheguei em Porto Alegre, eu fui sócio-atleta de clubes, então eu treinava também no tempo que dava. Sim. Né? Lá, de vez em quando, uma balada, mas era... Sim. Hoje, o que eu gosto de fazer é churrasco com os meus amigos, sou muito caseiro. E eu queria saber, assim, uma dúvida. Quando você chegou no Brasil, o que você mais quis saber? O que mais te encantou, assim, da cultura daqui? O que você mais quis procurar saber, sabe? O que mais te pegou? A música, incrível. E a dança, a relação da música e da dança. Tá? E a corporeidade. Então, como no Brasil se trabalha o corpo? Se trabalha o corpo no sentido de eu me entendo como corpo. Por exemplo, pega um sueco, tá? A mentalidade é outra. Eu não tô fazendo juízo de valor, se é bom ou se é melhor. Um dinamarquês, ok, pensa que são 8 meses por ano abaixo de 0, os caras estão embaixo de 1000 casacos. Sim. Então o corpo se dilui um pouco no ambiente. E aqui não, se dá um valor, seja porque malha, seja porque se expressa pelo corpo. Todo mundo sabe dançar aqui. Sim. Mesmo não sabendo dançar. Todo mundo dança. Sim. Né? E tá na fila do banco, tem... Aí que mora, querido, aí que eu caio lindo. Aí que serão as consequências, eu equivale. E assim vai, entendeu? Sim. Então a gente tem essa coisa do corpo. Isso é incrível aqui. Sim. Tá com pagode, todo mundo começa. Caso. Sim, exatamente. Que legal, a música e a nossa meio que intuição, assim, de se adaptar, sabe? A música, tem vários tipos, vários gostos musicais, mas todo mundo conhece, todo mundo sabe. Que pode gostar de um do outro, mas sempre a música e dança presente no dia a dia. Sim, sempre tá. Claro, o Rio Grande, eu morava em Porto Alegre. Porto Alegre tem muito mais vínculo com o Uruguai, com a Argentina, do que propriamente com o Brasil. Tá? A língua que é diferente. Eu tive um choque cultural quando saí de Montevidéu para Porto Alegre. Mas o choque cultural de Porto Alegre para o Rio foi maior ainda. É verdade. É um mundo. E quem sabe o próximo passo, sei lá para onde que eu vou, assim, seja... Verdade. Verdade, boa. E eu queria saber qual era a pessoa que era a sua referência no momento teen da sua vida. Pode ser um ídolo, pode ser um familiar que te inspirava, te motivava. Sabe? Caramba! Todos os meus ídolos de adolescência eram quase que eremitas. Eram gente desajustada. Era muito estranho. Tipo... Eremitas. Que ficavam isolados. Ah, sim. Por exemplo, Bobby Fischer, o grande jogador de xadrez. Era um cara que só saía de casa, ia para um campeonato jogar xadrez, voltava e ninguém sabia onde ele estava. Era tudo assim. Eu não sei por que caramba eu gostava desse tipo de pessoa. Me identificava com isso. E, óbvio, meus pais, claro, são os grandes ídolos que a gente tem desde... E ainda mais imigrantes. Eu sou da 3ª ou 4ª geração de imigrantes, né? Minha família saiu da Hungria e da Itália para o Uruguai. Meus pais saíram do Uruguai para o Brasil. Sei lá de onde, vou ter que levar meu filho para buscar uma felicidade em algum lugar.
espero que possa ficar aqui, não sei. Então, sempre a vida de imigrantes é de outra referência. Sim. Né? Parece como que a gente, tipo, eu admiro demais aquelas famílias que estão na mesma casa há 150 anos, que sabe do bisavô que já morava aqui, que sabe o nome de todos os vizinhos. Nossa, eu já morei em tanto lugar diferente, já mudei tanto que eu não tenho essa referência. Sei, né? entendi. Eu sou mais que nem o Marco Polo, o viajante, né, que vai, que conhece um pouquinho de cada lugar. Tem gente que conhece tudo de um único lugar. Os dois são importantes. Sim. Mas, tipo, você não acha que, tipo, essas mudanças que ocorreram na sua vida, tanto como erros, assim, ou como acertos de propósito, ou sem querer, não te trouxeram, tipo, experiências, aprendizados? Muita. Muita. Pensa para o nosso trabalho de ator. Eu já trabalhei com muita coisa, não só arquitetura. Eu tive empresa de implante de silicone, por exemplo, de material médico. Fiz palestra de segurança de trabalho em empresas, de tudo. E eu tive sempre duas vidas. Né? Eu trabalhava na indústria, fazia palestras, e aí eu ia com duas malas, uma de terno e gravata para visitar as empresas e a outra com figurino da peça. Então assim, eu fazia peça em Campinas e eu ia visitar uma empresa em Hortolândia ou em Sumaré. Aí eu ia para Araras, aí ia em São Carlos, sei lá para onde. Eu fiz isso muitos anos. Que legal. Era duas pessoas completamente diferentes. Eu sempre tive momento médico, sempre tive rinite alérgica. Sim. Sempre vivia com lenço, não sei o quê, ficava gripado. E um dia, um homeopata, ele disse: Roberto, você tem duas vidas e um nariz só. Ele não aguenta. Não. E eu tinha um sonho recorrente que eu estava num prédio, preso num prédio que era um pouco teatro e um pouco indústria, e eu não conseguia sair de lá. Nossa. Até que em 2007 eu abandonei a minha vida na indústria e fiquei só com o teatro. Bom, acreditem ou não, eu nunca mais tive esse sonho, nunca mais tive rinite. Gente. Nós somos emoções, não físico. Acho que é muito isso, tipo, o sonho, acho que é uma consequência um resultado do que você tá vivendo, sabe? Tipo, as emoções e o que acontece, o que você sonha, tipo, pesadelo e tal, é tudo que você sente no seu dia, sabe? Tipo uma reflexão, assim, sabe? Que é refletido no seu sonho, é refletido, por exemplo, por exemplo, você tá mal, você tá com dor de cabeça o tempo todo, ultimamente, será que não é o que você tá fazendo, você tá se estressando muito, sabe? Sim. E é muito isso, entendeu? É muito emoção mesmo, muito emocional. É muito... A gente é emoção. Vital, né? Um grande teórico do teatro, talvez o maior, o Grotowski, dizia que o corpo não tem memória, o corpo é memória. E tanto que o Reich, por exemplo, massagista haitiano, começa a mexer no teu corpo e eles contam a tua história. Nunca te viram, mas pelas estruturas e as coraças musculares, eles contam a tua vida, velho. Que legal. É surpreendente. Eu trabalhei com esses caras, é surpreendente. Trabalhei com a turma do Grotowski, trabalhei com grupos haitianos e eles têm esse conhecimento. Vão para a baixaria. Tá, bora voltar. E eu queria saber que nota de 0 a 10 você era na sua época teen. Eu vou dar alguns tópicos assim, você me dá a nota de 0 a 10. Como você era sendo estudante? Você era um bom aluno? Você gostava de estudar? Eu era CDF total. Total. E eu estudava muito pouco. Sério? Sério. Tinha nota alta. Então, na época, a minha mãe ficava louca comigo, porque eu adorava montar coisas de aeromodelismo, de barcos, e coisas. Então, meu tempo livre era para isso, fazer aviões, fazer isso. E a minha mãe, vai estudar ou não vai estudar? Vai, e aí eu montando, não sei o quê. Aí chegava com 10, toma, põe na conta do aviãozinho. Toma. E na faculdade já foi diferente, aí já era mais complicado. Mas na época eu era muito CDF. Olha. Os meus problemas eram outros. Uhum. Era muito
era muito tímido. Certo. Como é que eu virei ator, caramba? Como eu era bom aluno, sempre me colocavam no espetáculo de final do ano para apresentar. Eu sempre dava um jeito de ficar doente para não ter que participar. Um ano tinha catapora, um ano tinha cachumba, um ano tinha rubéola, um ano tinha... Me sabotava para não ter que... Como é que eu virei ator, caramba? Você não... Mistérios. Não sei. Gente! Quando será que começou essa paixão, né? Porque você é completamente diferente do que você era. Então, é uma sucessão de erros que... eu te falei dos 5 anos, mas não. Tem uma história anterior ainda, com 3 anos. Sim. Vamos lá. Que também eu não podia entender, mas eu sentia as coisas. 3 anos foi uma idade muito complicada para mim. Tá? Foi meu primeiro porre. Tinha uma festa na casa dos meus pais. Sim. Acho que por isso que eu amo vinho. Ai, eu quero nem ver essa história. Foi horrível. Tinha uma festa na casa dos meus pais, eles tinham um jantado, tinha não sei o quê. E eu, na ponta do pé, conseguia chegar na mesa. Bem assim, conseguia chegar. E eu vi que tinha um monte de taça com líquidos coloridos que eu achei lindo. Tomei tudo. Eles levantaram, foram para outro lugar e eu tomei tudo. Eu rodopiava no chão. E eu não conseguia explicar. Com 3 anos, eu tomei um porre. Não tem como. E aí, minha mãe, meu tio, não sei o quê, viam que eu rolava no chão. O que aconteceu? Até que viram que todas as taças e os copos da mesa estavam vazios. Chamaram a ambulância, chamaram tudo. O meu primeiro porre foi com tipo Obelix, que caiu no caldeirão de criança. É mais ou menos isso. Começou assim. Gente, 3 anos. Ai, tá. Mas vamos lá. Tá. Corta para. Corta. Este ano eu fiz 2 filmes para crianças, contado por crianças. E eu fazia personagens adultos, mas eu não posso ainda por contrato dizer o nome. Mas são 2 trabalhos lindos que devem estrear este ano. Ai, que legal! E aí eu não lembrava mais, mas com esses 2 filmes de criança me lembrei. Quando eu tinha 3 anos, o ano fatídico, eu morava em Montevidéu, numa coletividade húngara, descendentes de húngaro, e tinha um velhinho que era ventríloco. Que para uma criança isso é mágico. Sim. Eu tinha um boneco, o boneco falava, como é que era isso? Sim. Então era da maravilha, mas Frombach se chamava, é um nome húngaro. Sim. Mas o que me maravilhava em Frombach, e eu não sabia explicar, não era isso. Vamos lá, galerinha, seus medonhos. Os adultos estão sempre no futuro, preocupados, pensando como vão pagar as contas. Os terceira idade estão sempre no passado, reclamando que naquela época era melhor. Ou seja, nem os pais, nem os avós da gente estão no presente. Um está no passado, um está no futuro. As crianças estão sempre no presente. Então a gente não conseguia, essa consciência eu não tinha com 3 anos, mas a gente sente. Sim. A gente não conseguia dialogar nem com os pais, nem com os avós por razões diferentes. Frombach não tinha onde cair morto e não tinha futuro. E eu não tinha idade suficiente para estar no passado também. Frombach era o único adulto que estava no presente com a gente. E aí eu decidi, foi ali que eu decidi, não foi com 5. Quando eu crescer, eu quero ser Frombach. E eu quero estar no presente. E talvez a arte me dê a possibilidade de estar sempre no presente. Eu não tenho um ensinamento melhor do que esse para passar. Legal. Que bom que você compartilhou isso. Isso é importante. Que legal. Cada vez que eu estreio, sabe, na primeira apresentação de uma peça, no primeiro dia de gravação de um filme, eu vou para um cantinho onde ninguém veio e digo, Frombach, para você. Olha. Até hoje eu faço isso. Que legal. Nossa, isso tá guardado dentro de você há muito tempo, né? Legal. É um amuleto e uma cicatriz. Sim. Ao mesmo tempo. Sim, verdade.
Bom, Roberto, agora eu te convido a entrar no momento porta-retrato, que é onde os nossos convidados enviam alguns retratos, algumas fotos, alguns registros da época teen, e a gente comenta sobre, a gente conversa, fala o que tá rolando naquele momento. Então vamos começar, vamos ver a primeira foto. Nossa! Não, meu irmão, o Antônio, cara, Isso é você? sou eu, Que bonitinho! Quantos anos você tinha? 12 ou 13, né? Sou eu na casa dos meus pais ou na casa dos pais dele. Parceria total. A gente fazia uma bagunça junto, né? A gente se quebrou muito junto também. E é meu irmão, falei com ele faz pouco, ele mora no Uruguai. E olha que maluquice, nós somos exatamente o oposto. Tanto que eu digo, ele é meu Zig quando eu fiz Zag. Não. Porque a gente é o oposto em tudo, mas é irmão, assim. Por exemplo, eu sou sempre o mais velho de todos os grupos que eu participo. Ele é o caçula de todos os grupos. Eu mudo de trabalho de 3 em 3 meses. Ele se aposentou agora, ele trabalha na mesma empresa desde os 17. Trabalhou 40 anos na mesma empresa e se aposentou. Então, em qualquer coisa que a gente for pensar, ele é o oposto. Mas nos momentos, nas noites mais difíceis, um liga pro outro. Tanto que assim, eu posso estar na coletiva de imprensa de uma novela. Se ele me liga, Roberto, eu largo a coletiva, pego um avião e vou para Montevidéu. Que é meu irmão. Sim. O irmão que a vida me deu. Sim, é importante. E dá pra perceber na foto que ele é bem o oposto de você. Você tá bem tímido, bem assustado, e ele tá bem solto, né? Que legal. E vocês têm quantos anos de diferença? 3 meses, 2 meses mesmo. Ah, então Se a gente se conheceu no 2º grau na escola. E aí viramos brodaços. Entendi, que legal. E você lembra desse momento? Tá com terno, tá... Então, no Uruguai isso é muito, qualquer evento é terno e gravata. Inclusive na escola, o uniforme da escola era terno e gravata. Olha, entendi. Anos 60 era muito formal. É verdade. Então deve ser isso, deve ser o uniforme. Então não tinha nada peculiar por estar de terno e gravata. Sim. Entendi. Porque aqui difícil aqui mesmo. seria, por que caceta vocês botaram isso? Aqui deve ser chefe da empresa mais famosa do Brasil. Não. Seria uma situação normal. Que louco, que legal. Gostei dessa foto. Então, vamos para a próxima, vamos ver o que é. Olha, o que é isso? Isso é um espetáculo em que eu trabalhei muito com mímica. Uhum. E isso é uma participação da Adriana Calcanhoto num espetáculo. Essa aí é a Adriana. Ai, que legal. Caraca, eu vou guardar essa foto pra mostrar pra ela. Guarda, mostra pra ela. E aqui era a época Bowie, né? David Bowie. Sim. Então, assim, há uma grande referência minha, Bowie. Sim. Legal. Isso era um espetáculo, não sei se era a gente participando de um espetáculo dela ou ela participando de um espetáculo da gente. Sim, mas ela tá lá, tá preparada e tá... Que legal. E já tinha pessoa, né? Já dá pra ver aqui. Sim, aqui era o público. Era tudo... Sim. Deve ser uma foto no meio do espetáculo já. Durante um espetáculo. Legal. Então, vamos pra próxima. Pô, eu era magrinho, caramba. Aqui, ó. Isso aí lá em casa, ensaio. Esse é o Pitts, do Engenheiros do Havaí. Que legal. Era, colegas de turma. Gente, muitas memórias boas, né? Quanta experiência. Caraca, eu era magrinho, que isso? Olha, e tá praticando, deve estar ensaiando. Eu acho que a gente tava fazendo som junto, alguma coisa. Que legal, então você participou de muita coisa, tem contato com muita gente. Você ainda tem contato com esse pessoal? Por exemplo... Nunca mais vi Humberto, não sei onde é que tá. A Adriana, sim, de vez em quando... Você tem contato? Sim. Ah, é? Legal. Com o Ito a gente fala... Quando eu fiz Império... Sim. O pessoal diz, existe essa parceria, que era Josué e o Comendador. Existe em real essa parceria com o Ito, essa parceria. Olha. Eu vivo isso. Essa lealdade, até embaixo d'água, eu tenho com o Ito. Que legal. Que linda essa foto. E essas fotos estão reveladas, né? Estão com filtro também saturadas, né? Não tinha filtro da época, né? Não tinha nada. Isso era assim, do jeito que... É legal. Mas... E aí deve estar na casa de alguém, né? Na minha casa. E sempre... Isso na minha casa. E era encontros assim? Como que era com seus amigos? Eu sempre fazia encontros em casa, juntar a galera.
E aí, quando eu vim para o Rio, eu mantive isso, eu fazia saraus em casa até eu ser expulso do Leblon lá, do prédio, porque era uma bagunça. Nossa, sim. Então, dos projetos, eu comprei uma casa na Gávea e vou fazer um centro cultural. Uhum. Eu estou captando, comprei a casa do Nelson Motta. Uhum. E aí eu vou fazer, são 5.000 metros quadrados, vou fazer um baita centro cultural focado no audiovisual. Gente, que projeto legal. Vambora, baixaria. Que legal. Tem mais algum registro, será? Sei. Acho que, não sei. Tem! Olha, de esgrima. Então, isso aí é um campeonato. Sim. É o Campeonato Uruguaio de Esgrima. Que legal, você era bem novinha, né? Aí. Eu fiz desde os 9 anos esgrima. Legal. E você já, tipo, quando você estava na cidade, sei lá, quando você pensava em ser astronauta, piloto, você já sonhou em participar de, tipo, ser um profissional de esgrima, participar de campeonato? Eu fazia porque eu gostava. Por diversão. De novo, eu falei que todos os meus heróis eram meio eremitas. Sim. Olha os esportes que eu praticava. Xadrez, esgrima, todos solitários. Sim. Todos diferentes. Como é que eu derivei para uma coisa que é de grupo, que é teatro, que é cinema, quando era solitário? Que um precisa do outro para fazer a cena acontecer. Surpresas da vida. Sempre surpresas boas. Sim. Olha só. Todos os budistas falam isso, mas todos falam. A eternidade quer o melhor da gente. Não atrapalhem. Isso aí. Não atrapalhem a eternidade. Ela sempre quer o melhor. Uhum. Bom ensinamento. Bem legal. E deve estar no campeonato. Ai, que bonitinho. E, bom, então, se tem mais algum registro? Não? Então acabou. E agora eu te convido. Agora vamos nos aprofundar ainda mais do que a gente tá. E ir pro momento caiu a ficha. O momento caiu a ficha é um momento em que existiu realmente essa ficha. Caiu a ficha é um jeito de falar, né? Também uma gíria agora da atualidade. Mas também no passado, na época teen, existia realmente essa ficha que era essa aqui, ó. Que era uma ficha dos orelhões, que era uma ficha bem menorzinha, né? Realmente. Mas é só um exemplo. Mas que você colocava nos orelhões, que eram os telefones públicos e tal. E quando a ficha caísse, você fazia a ligação. Você discava o número e você fazia a ligação. Uma coisa bem legal, orelhão e tal. Já viveu essa época, né? Você, com certeza, né? Com certeza. Muito. Até eu vivi. A gente carregava dessas fichas de orelhão. Um monte, né? Claro. Comprava em grupo. Não existia celular, né? Sim, não existia internet, realmente. Eu fico imaginando daqui a alguns anos que aí na nossa conversa seria... Você viveu a época em que não tinha inteligência artificial? Nossa, sim. Como é que era? Conta. Então, eu venho com um programa do passado e falo do futuro. Eu só tô... né? A inteligência artificial vai tirar boa parte das nossas profissões. É incrível. Mas assim... Quando todo o audiovisual for feito por inteligência artificial, quando nem atores, nem diretores, nem agências de publicidade, tudo vai ser inteligência artificial, eu acho que o lugar onde os seres humanos vão se encontrar é no teatro. O teatro vai se manter vivo. Sobreviveu 25 séculos. Sobreviveu a 2 guerras mundiais, sobreviveu ao Império Romano, a Átila, o Uno, sobreviveu tudo isso e vai sobreviver à inteligência artificial. E um amigo meu me disse... Uma pincelada do assunto, mas vamos voltar para lá depois. Ele diz, inteligência artificial, eu vou te dar o limite da inteligência artificial. Vamos lá. A inteligência artificial da Ferrari, daqui a pouco da Fórmula 1, vai chegar à conclusão de que o que deixa o carro lento é o piloto. Então eles vão tirar o piloto e colocar uma direção controlada por computadores, que não vai errar nunca, vai acelerar no melhor lugar, e aí o carro, de fato, vai ser mais rápido. Agora, você vai para o autódromo para ver um carro sem piloto? Não. Não. Por quê? Porque nós não torcemos para inteligências artificiais. Nós torcemos para seres humanos. E aí é o limite. Quando a gente perder esse limite, nós não somos mais nada. E aí, a inteligência artificial é feita para baratear custos, para fugir de direitos autorais, para o que for, mas ainda assim para mexer com o consumidor. Quando a inteligência artificial perder o consumidor, ela não tem mais sentido.
Então isso é um limite que a gente não pode deixar de observar e de perder. Pronto, voltamos para o passado. Beijo. Legal. E agora, bom, já que já estamos no passado e tal, eu queria saber, se você tivesse direito a uma ligação, se eu te desse essa ficha, você tivesse direito a uma ligação pro seu eu-tim, pro Roberto, que a gente viu que tava querendo ser astronauta, piloto, não sabia o que queria ser, que se mudou pro Brasil, sem expectativa nenhuma do que seria, se ia ser bom, se era um erro, o que aconteceria, mas que no fim deu tudo certo, mesmo errando, acertando, as coisas aconteceram de forma naturalmente, mas você encontrou seu lugar na arte, né? E o que você falaria para ele? Você daria alguma dica, algum aviso, alguma recomendação? Pode ficar. Clarinha, olha só, eu estou muito feliz de estar aqui, tá? É incrível a perspicácia tua, tá? E a qualidade das perguntas. Eu vou contar de novo com uma história. Eu estou com 61 anos, tá? Baixaria, tá? Mas o que a gente tem é histórias para contar. Eu falei que eu tive a sorte de ter, talvez, aula com um grande pesquisador da história do teatro Grotowski, e eu estava na Sicília, num mosteiro, trabalhando com a turma dele. Eu estou respondendo a pergunta da ficha, do que eu poderia dizer, porque eu já disse isso, já aconteceu isso. Já aconteceu isso porque eu tive que dizer algo para o Roberto de 9 anos, não, pré-adolescente. Tá? Sempre que eu tinha que fazer a peça, eu ficava rouco. Sempre cansava, ficava rouco, ficava sem voz, enfim, isso era um inferno. Aí eu fui trabalhando a voz, tudo mesmo assim. E um dia num trabalho vocal, com essa turma, eu vou contar uma parte, outra parte eu não posso contar porque é um trabalho particular. Mas a gente fez a voz, ele pesquisou a voz em todos os momentos da vida da gente, desde o útero, talvez, né? Desde um som falando, desde neném, como é que era a voz, e voltava e via e cantava uma música, era um mosteiro, tá? E cantava e voltava pro feto, e ia muito, e buscava as dores de cada etapa. E em algum momento ele disse, Grotowski era um bruxo, na verdade é isso, era um grande bruxo. Em algum momento a equipe disse, há alguma coisa, em algum momento na vida que você gostaria de mudar. Nós todos temos isso. Qual é o momento? Eu lembro quando eu tinha 9 anos, vamos lá, 9 anos nos anos 60 significa algo completamente diferente hoje. Hoje seria 6 anos. Sim, tá. Mas vamos lá, que é quando a turma começou a namorar. Sim. Mas namorar com 6 anos é dar a mão para a pessoa que diz, é meu namorado, minha namorada, e é isso, tá? E eu contei em casa, tem uma menina que gosta de mim. Uma família muito rígida, que isso, que bobagem. Não, esquece isso, aí vai casar com 15 e vai separar com 20. Né? E aí eu abandonei isso. Abandonei a minha primeira afetividade. Olha o crime que eu permiti que fosse feito comigo. E aí eu virei um sacerdote, de alguma maneira. Porque essa emoção, pelo que eu entendi, não deveria fazer parte da minha vida. Virei um sacerdote do teatro, depois o que for. Mas me faltou isso. E algo em mim ficou quebrado. Eu não sei como é que esse bruxo, filha da mãe, teve acesso a isso. Mas a imagem que me veio é que eu não podia pegar a mão dessa menina que gostava de mim. Quando a gente estava fazendo o exercício de voz, ele passou do meu lado e disse bem baixinho, pega a mão dela. Bruxos. Eu peguei a mão dela
eu cantei como nunca cantei na minha vida e nunca mais fiquei rouco na minha vida. Caiu a ficha. Estava guardado dentro de você há muito tempo. Nós somos emoções dentro de um corpo. Se tem uma coisa que o Roberto de hoje pode dizer para o Roberto tinha, paz, caralho, paz. Quando você morrer, ninguém vai lembrar de você. Então não te preocupa com a opinião dos outros. Assim, nós só temos um objetivo nessa vida: ser feliz. Toda maneira, hoje tem toda uma discussão de gênero, de identificação, de cara, seja feliz. Tá tão difícil ser feliz nessa vida que o jeito que cada um arrumou de ser feliz, não ferrando com a vida dos outros, tá valendo. Tá? E não temos que julgar como que cada um decidiu ser feliz. Essa é a nossa única obrigação como ser humano, ser feliz e permitir que os outros sejam felizes. Ensinamento 2. Ótimos ensinamentos, gente. Uau! Que podcast, que episódio, gente. Eu amei. E o que você achou? Você gostou? Vamos voltar agora pro presente, vamos voltar agora pra atualidade. Quer dar mais algum recado? A gente já tá finalizando aqui, mas eu adorei. E aí, fala um pouquinho. Você gostou do Eu fiquei muito feliz. Primeiro que você é muito antenada. É muito legal. Vida longa a esse programa muito legal. Obrigada. Tá? Eu nunca vi um momento tão violento quanto hoje. Violências de gênero, violências de segregação. Acho que a gente está precisando quase que um evento de uma magnitude enorme para nos dar de novo a dimensão de sabe? Para discutir essas porcarias, tem coisas vitais para se resolver e para de não aceitar o outro. Tá? Eu acho que é um momento que a gente vai ter que trabalhar demais para conviver, para aceitar o outro. Eu acho que esse é o recado para dar hoje, é isso, gente. O outro é um ser humano também, com as suas dores. Antes de julgar, você não sabe o que dói no outro. É um momento de ódio. Vamos lá. O que é o ódio? Nunca vivemos tanto. Você falou tanto, se fala muito do ódio. Tá? Mas o que é o ódio? O ódio é sempre uma pergunta. Você lembra as últimas vezes que você sentiu ódio de alguma coisa? Você diz que ódio, por que caralho fulano? Essa pergunta, por que caralho fulano? Sim. Tá? O ódio é sempre uma pergunta. Sempre. Uma vez eu vi um cara que é um morador de rua, fazia cocô na frente da casa do cara. E o cara indignado, por que caralho esse cara resolve fazer cocô aqui? Até que por alguma razão ele teve contato com a resposta. É porque ele não tem uma casa e, portanto, não tem um banheiro onde fazer. No momento em que você responde a pergunta, para onde vai o ódio? Ele some na hora. Porque uma vez que a pergunta está respondida, não há mais espaço para o ódio. O ódio é uma pergunta. Então, assim, se manter no ódio é não querer responder a essa pergunta. Essa pergunta se responde com empatia. Cada vez que a gente consegue ajudar um outro a responder essa pergunta, nós estamos reduzindo o ódio existente no mundo. Talvez essa seja a maior cruzada de hoje. Essa seja a maior meta universal a seguir. Ajudar os outros a desmontar o ódio. Entendi. Era isso. Que bom. Ai, eu adorei. É muito ensinamento, muito aprendizado. Gente, e aí? O que vocês acharam? Nossa, eu amei. Foi um episódio, assim, muito, assim, aprofundado, assim. Muito legal em todos os sentidos. Eu aprendi demais. E bom, espero que você tenha gostado, de coração.
E é isso. Quer dar mais um recado? Não sei que dá no final, né? Mas, enfim. Siga aí o @sopodtim, o podcast. Muito legal. Vocês vão adorar. Nas redes sociais também. Roberto Birindelli. No Instagram tá assim. Clara Martins Oficial. Nos sigam, todos nós. E o podcast, tá bom? E pode perguntar lá, eu respondo no tempo que dá. Só baixaria. Vambora. Isso aí. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau! O Tiquinho.